Bem-vindos a mais este curso online promovido pela Treinmar. O meu nome é Fernando Sá, são muito bem-vindos. Este curso é um bom curso para pessoas que não saibam nada de vela e também para aquelas pessoas que já tiveram algum contacto com a vela e que gostam, que querem fazer uma revisão dos conhecimentos. Portanto, é sempre útil rever algumas destas técnicas e nomenclatura e também para relembrar como é que se faz vela depois na prática. É evidente que a vela só se consegue aprender praticando e praticando numa embarcação e na água, mas as bases são fundamentais e, portanto, é isso que pretendemos transmitir neste curso. Convidámos o Luís Oliveira, que é uma pessoa da vela, respira vela, praticamente desde miúdo, que já ganhou alguns prémios e, portanto, é uma pessoa conceituada no meio. Temos a sorte de o Luís também colaborar connosco, não obstante também colaborar com outros clubes de vela e em campeonatos profissionais, mas também colabora connosco. Entretanto, vou passar a palavra ao Luís Oliveira e despeço-me. Desejo-vos um excelente curso e aproveitem. É natural que, após este curso, a Treinmar ainda venha a oferecer mais qualquer coisa para todos, de mais um bocadinho de técnica, mas isso fica para ser anunciado mais tarde. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Luís, estás online? Ok. Obrigado, Luís. Olá, obrigado. Obrigado pela introdução. É um prazer para mim estar a fazer este curso para a Treinmar. A Treinmar, na realidade, iniciou-me nesta onda da vela de cruzeiro. Eu já fazia, mas ver a vela de cruzeiro da forma como a Treinmar vê e usufruir do barco desta forma foi um bocadinho a Treinmar que me introduziu nisto. Portanto, agora estar a fazer esta apresentação é um prazer enorme. Então, estou só aqui a apresentar o que é que nós vamos dar aqui neste curso à vela. Portanto, isto é um curso gratuito, como vocês já se aperceberam. Vamos ser 3 sessões, portanto, nós temos de construir o castelo da base, não é? Portanto, cada sessão vai ser cada vez mais complexa. Portanto, nós vamos começar mesmo pela base hoje. Portanto, as sessões vai ser hoje, vai ser daqui a uma semana e depois na semana seguinte, sempre das 9h30 às 10h30. Quais é que são os objetivos deste curso? São, em primeiro lugar, identificar as várias partes da embarcação e os sistemas que nós utilizamos e vamos ter de compreender como é que o vento age na vela e na embarcação e como otimizar isso para irmos para onde queremos. Temos de perceber como controlar a embarcação eficazmente e em segurança e depois vem a parte prática, não é? Podemos ouvir isto tudo, mas se não praticarmos, não vamos conseguir ter este conhecimento adquirido. Eu já aprendi a velejar por volta dos 9, 10 anos e desde então isto sempre foi uma presença, embora eu não tenha dedicado a sério. Até ser maior de idade tinha outros esportes. A minha formação é gestão desportiva, portanto eu sempre estive ligado ao desporto, mas após esse período que andei mais ligado a outros esportes, dediquei-me mesmo à vela e é a minha vida neste momento. Sou treinador de vela, de competição. Tinha estado com Optimistas até agora e este ano peguei nos 420 do Clube Naval de Sesimbra. E para além disso sou instrutor, sou skipper e pronto, é esta a minha paixão e espero que consiga transmitir um pouco da minha paixão para vocês e que fiquem com este bichinho também. Ora bem, portanto, agora vou apresentar-vos a embarcação. Isto pode parecer um pouco estranho estar a apresentar uma embarcação para um curso de vela online,
mas esta é a embarcação que nós usamos nos nossos cursos de vela presenciais. E é bom ter esta referência, porque assim, cada barco é um barco diferente, mas este é um barco muito interessante para uma pessoa começar. Portanto, isto é um barco de 6,40 m, que tem uma área vélica de 25 metros quadrados, que isto, para quem não está dentro, pode parecer assim um número aleatório. Isto funciona quase como se fosse os cavalos do motor do carro. Portanto, os cavalos por si só não querem dizer nada, porque se um carro com 100 cavalos até é jeitoso, mas um caminhão com 100 cavalos não anda nada. Portanto, também está relacionado com o tamanho do barco. Isto para um barco pequeno, com uma área vélica grande, significa que é um barco que anda bem. E, portanto, é um barco que responde bem e que uma pessoa precisa de controlar bem as velas para ele andar bem. Portanto, isto é um barco muito interessante para o curso de iniciação. Utiliza um motor fora de borda, que eu não vou entrar aqui em pormenores, porque isto é uma coisa que depende de barco para barco, ainda mais do que a questão dos sistemas e das velas e isso tudo. Portanto, se fizerem o curso presencial, certamente será uma das primeiras coisas que vocês vão aprender é como manusear com o motor fora de borda. Vamos começar, nós temos de falar todos a mesma língua, quando estamos a falar de náutica. E para não haver ambiguidades, porque vamos supor que temos duas pessoas viradas uma para a outra dentro de um barco. Se alguém disser, olha, aí à frente é à frente de quem? Aí atrás é atrás de quem? A esquerda e a direita é de quem? Portanto, não pode ser subjetivo. Tem de ser em relação ao barco. E então vamos começar aqui com os nomes que nós temos das partes do barco. Começando pela parte da frente do barco, é a proa. E depois temos a parte de trás, que é a popa. Tudo o que temos pelo meio, se nós formos daqui mesmo ao meio, chama-se través. Depois temos, entre o través e a proa, temos a amura. E entre o través e a popa, temos a alheta. Okay? Aqui podemos ver mais pormenor o que é isto que eu acabei de dizer. Acho que até agora tudo simples. Mas os nomes vão continuar. Certamente já ouviram a expressão ponham-se na alheta. Ora, aqui exemplifica perfeitamente essa situação. É porque a alheta é o sítio onde à partida ninguém atrapalha. E então isto é Volvation Race, são velejadores profissionais que levam convidados a bordo. E onde é que os convidados se posicionam? Exatamente na alheta. Portanto, é daqui que vem esta expressão. Depois temos lado esquerdo e lado direito. Ora, nós não usamos lado esquerdo e lado direito, usamos bombordo, que é a parte esquerda da embarcação, quem está virado para a proa, e starboard, parte direita da embarcação, quem está virado para a proa. De onde é que isto surgiu? Se formos para falarmos dos descobrimentos, portanto, nós tínhamos aqui a costa de África e nós andávamos a navegar, a descer a costa da África. E, quando nós estávamos a navegar, portanto, a proa virada para sul, do nosso lado esquerdo tínhamos terra. Do nosso lado direito tínhamos... não sabíamos muito bem. Ou acabava o mundo, ou monstros marinhos, e a única certeza que tínhamos lá eram as estrelas. Daí que também a expressão em inglês é starboard, portanto, o starboard. Do lado que tínhamos terra, novas culturas, tesouros, era o bombordo. Aí sabíamos que estávamos sempre bem. Do outro, podia aparecer aqui uns monstros ou acabar o mundo. Portanto, é uma forma fácil de decorar. Quando vocês estiverem com dúvidas, o que é bombordo, o que é starboard, pensem nesta história. Agora, já conseguimos localizar mais ou menos as coisas dentro do barco, mas agora temos zonas específicas, partes específicas. Portanto, nós temos o casco, que é toda a estrutura do barco, okay? Tudo o que está em contacto com a água e não só, mas, portanto, é toda a estrutura do barco. Temos o convés, é a parte superior, okay? Onde nós andamos aqui em cima. Temos o poço, que é o sítio onde nós nos sentamos e onde controlamos o barco.
Temos a balaustrada, que é composta... A balaustrada é basicamente esta segurança toda à volta do barco, que é composta por balaústres e pelo vergueiro. O vergueiro é este cabo de aço que está toda à volta do barco. E depois temos a cabine, que é lá dentro do barco. Se tirarmos o barco da água e olharmos para ele, temos novamente o casco, não é? Mas ligado ao casco, temos aqui embaixo o patilhão. Ora, o patilhão tem duas funções. Uma das funções do patilhão é o equilíbrio do barco. Portanto, o patilhão é a zona com maior peso. Portanto, em termos percentuais, é ali que está concentrado a maior parte do peso do barco. Portanto, ajuda o barco a estar equilibrado. E que a maior parte destes barcos funcionam um pouco como sempre em pé. Ou seja, não viram. Ou na eventualidade de virarem, que só poderá acontecer com uma onda gigante, eles voltam a endireitar-se e a ficar em pé. Okay? Tem outra função, que é o barco não derivar. Eu vou entrar em mais pormenor sobre esta função do patilhão mais à frente. Mas é basicamente para o barco não ser arrastado pelo vento. Okay? Temos aqui na parte de trás, junto à popa, temos o leme. O leme é composto por várias partes. As partes que mais nos interessam neste momento é a porta de leme, que é exatamente esta parte que entra em contacto com a água. Neste barco que nós estamos a ver, que é o que nós usamos nos nossos cursos de iniciação, é um barco com duas portas de leme. A maior parte dos barcos só tem uma porta de leme. Depois temos a cana de leme, que é o que serve para controlar a direção do barco. Portanto, é o que aciona a porta de leme. Agora, já falámos do casco, patilhão, leme, e agora vamos olhar para cima, para a superestrutura do barco. E então, nós temos o mastro, que é este poste vertical que estou aqui a marcar. Isto é o mastro, é o que vai segurar a vela. Temos aqui um poste horizontal, por acaso aqui o nome ficou ligeiramente em cima da retranca, portanto não é tão perceptível, mas aqui temos a retranca, é um poste horizontal, conseguimos ver aqui nesta outra imagem, temos aqui a retranca. Agora, o mastro por si só não se aguenta em pé, e então entram aqui os cabos de aço que seguram o mastro. Temos à proa o estai, ora, e o estai puxa o mastro para a frente. Portanto, para o mastro não cair para a frente, temos o contra-estai, vai puxar o mastro para trás. E para ele não cair para os lados, temos os brandais, que são estes cabos laterais, aqui onde eu estou a marcar. Okay? Que utilizam também aqui uma peça, que são os vaos, que é para dar mais estabilidade ao mastro. Entramos agora no domínio das velas. Ora, os barcos podem ter várias velas. Nós vamos só falar em duas, porque isto é basicamente iniciação, e então vamos falar das duas principais, que é a vela grande e a genoa. Vela grande pode ser também falado como vela mestra, e até estaria mais correto, mas normalmente quando nós falamos sempre em vela grande. Porque, na realidade, há barcos que têm velas maiores do que a vela grande. O que pode gerar aqui alguma confusão. Mas vamos chamar vela grande é a que está ligada ao mastro e à retranca, e temos a genoa, que é a vela que está ligada ao estai. As velas têm sempre são triangulares, não é? Portanto, têm três lados. Temos a testa, que no caso da vela grande é o que está ligado ao mastro, no caso da genoa será o que está ligado ao estai real. Ao estai, neste caso. Temos a parte posterior, que é a valuma, okay? Que na vela grande está aqui, na genoa está aqui. E temos a esteira, que na vela grande está na retranca e a genoa está basicamente por cima do convés. Vamos entrar agora nos sistemas. Portanto, nós temos de controlar as coisas de alguma forma. E então, os cabos principais
que nós usamos para esse efeito são, em primeiro lugar, as aderíças. As aderíças são o que içam a vela, okay? É o que permite que a vela vá até ao topo do mastro. Podemos ver nesta imagem, aqui onde é que fixa a aderíça, e podem ver que a vela entra por uma calha no mastro. No caso da genoa, muitos dos barcos não... embora tenham sempre aderíça, porque é a forma de nós subirmos e descermos a vela, usamos outro sistema, que é um enrolador de genoa, que vou falar já a seguir. Temos também as escotas, que é o que nos permite controlar as velas, a abertura das velas. Porque se eu posso querer a vela mais perto do centro do barco ou mais longe do centro do barco. Isso vamos aprender nas próximas sessões exatamente em que lugar é que nós queremos a vela, em que situação. Portanto, nós temos... A genoa tem duas escotas, tem a escota de bombordo e a escota de estribord, porque temos por vezes, de mudar de um bordo para o outro do barco. Portanto, vemos aqui onde é que está a escota de bombordo da genoa e vemos aqui uma grande desmultiplicação na escota da vela grande. Temos depois o que eu vos tinha falado, que em muitos barcos uma pessoa não baixa a genoa, não arreia a genoa. Ela está sempre içada, simplesmente enrolamos. E isso precisa de um sistema que é este enrolador. É este tambor que nós vemos aqui por baixo da vela, que vai permitir rodar toda a calha onde a vela está encaixada. Como é que isto se processa? Se eu puxar a escota e largar o cabo do enrolador, isto eu mais à frente vou falar de outros termos, vou falar de caçar e folgar. Okay? Caçar é puxar o cabo, folgar é deixá-lo ir. Portanto, se caçarmos a escota, que é este cabo azul, e folgarmos o cabo do enrolador, isso vai permitir que a vela desenrole. Se precisarmos de enrolar novamente a vela, aí vamos folgar a escota da genoa e vamos caçar do enrolador. E para isso mesmo tenho aqui um pequeno vídeo para ilustrar essa ação. Portanto, isto é um simulador, não dá para ver como é que é na realidade, mas dá para perceber perfeitamente que ao puxar a escota, ele vai desenrolar a vela. Quando nós vamos puxar o cabo do enrolador, ela volta a enrolar. É este o processo que fazemos na realidade. Okay. Temos ainda outro sistema que é muito importante e, por isso, novamente, vamos falar disto na próxima sessão, que é a questão dos risos. Isto dos risos não é nada mais do que reduzir o tamanho da vela. Como podem ver, a vela tem aqui uns reforços e uns furos, uns olhais. E o que isto serve para, no caso de estar muito vento, e vamos perceber melhor como é que se processa, nós vamos usar o cabo do riso para fixar a vela nesta marca junto à retranca. Portanto, toda a vela vai descer um pouco. Vamos ter de folgar um pouco a aderíça para conseguir baixar a vela nesta marca até à retranca. Ou, eventualmente, até no segundo riso. Vamos ter de baixar a vela aqui por esta marca até à retranca. Okay. Agora, como é que controlamos estas coisas todas? Portanto, nós temos os cabos dispostos aqui junto ao posto do barco. E usamos alguns mordedores, e isto nós normalmente chamamos de piano. Okay? Portanto, temos aqui, mais uma vez, a escota da vela grande, que fica aqui um bocadinho mais atrás, e tudo o resto encontra-se nesta zona. E então, temos, em primeiro lugar, este cabo é o cabo do enrolador da genoa. Ok? Portanto, já perceberam para que é que serve. A seguir, temos este cabo azul, perdão,
que é a escota da genoa de bombordo. Depois temos o cabo preto a seguir, que é a aderência da vela grande. Temos a seguir o primeiro riso. Depois, passando para o lado de estribordo, temos o segundo riso. Temos a aderência de spi, que é uma terceira vela que não vamos falar, que serve só para algumas variações específicas. Eu vou referir, mas não faz parte do conteúdo deste curso. E temos a escota da genoa de estribordo. Okay? Portanto, temos aqui uns mordedores para estes cabos, já vamos perceber como é que funcionam, e temos uma espécie de roldanas chamadas molinetes. Okay? Portanto, viram, temos estes mordedores do piano que funcionam da seguinte forma. Quando eles estão fechados, o cabo só corre num sentido. Quando abrimos, o cabo corre livremente em qualquer dos sentidos. Portanto, se nós precisarmos de içar a vela grande, nós não precisamos de abrir. Se por aventura a vela grande ficar presa e precisarmos de abaixar um pouco, aí abrimos. Ou mesmo para arriar a vela no final. Temos de abrir. Mas para içar não é necessário. E isso passa-se com todos os outros cabos. Okay? Depois temos outro tipo de mordedores. Que é o que nós usamos aqui no caso do enrolador da genoa e no caso da escota da vela grande. Portanto, no caso do enrolador da genoa, que é o exemplo que tenho aqui, nós para soltar o cabo, para folgar, vamos ter de fazer uma força a afastar o cabo do mordedor. Portanto, neste caso, fazer força para cima. No caso da escota da vela grande, é ao contrário. Vamos ter de fazer força para baixo, para desmorder. Depois, quando quisermos voltar a morder, é só fazer força no sentido do mordedor. Tenho aqui um pequeno vídeo só para exemplificar isso mesmo. Verem como é simples. Okay? Há muita tendência, em vários cursos que já dei, das pessoas irem ao mordedor, rodar para encaixar o cabo. Não é necessário. Okay? Só com o cabo consegue-se fazer este movimento e morder o cabo. Depois temos o molinete. Ora, o molinete funciona sempre no sentido dos ponteiros do relógio. Aliás, como temos aqui alguns lobos do mar, vão-me corrigir a dizer que não é sempre. É 98% dos molinetes, eles funcionam no sentido dos ponteiros do relógio. Existem algumas exceções. Essas exceções têm uma marca em cima a dizer qual é que é o sentido. Portanto, não há dúvida. Se não tem marca nenhuma, é no sentido dos ponteiros do relógio. Uma boa forma de perceber se está a funcionar ou não, basta meter a mão em cima do molinete e rodá-lo. Okay? E vamos perceber para que lado é que ele roda e temos de pôr o cabo nesse sentido. Okay? Para caçar um cabo através do molinete, nós vamos ter de segurar com uma mão numa das pontas do cabo e com a outra mão rodar o molinete para ajudar a caçar a vela. Existem outro tipo de molinetes em que não é preciso estar a dar tensão no cabo, porque tem um sistema chamado self-tailing, que basicamente o cabo fica mordido no topo do molinete. Portanto, basta dar à manivela que o cabo não foge. No caso destes, se não estivermos a fazer pressão no cabo, ele não vai ficar fixo ao molinete. Tenho aqui um pequeno vídeo a exemplificar isto mesmo. Como podem ver, ele roda no sentido dos ponteiros do relógio. Não roda no sentido contrário, portanto está a fazer alguma resistência para que o cabo não folgue por si só. Se pusermos ao contrário, isso já não acontece. Temos também aqui a manivela, que tem um pequeno pormenor, como viram tem uma patilha no topo, que permite encaixar. Quando soltamos a patilha, ele já não sai do molinete. É uma segurança para não perdermos esta alavanca durante a nossa saída.
Vou pôr novamente, só para verem. Okay. Veem que ele faz resistência a folgar. Não, enquanto nesta situação, faz resistência a caçar, não a folgar. Okay? Muito bem. Já falámos de todos estes cabos. Falta-nos como é que controlamos o leme. Ora, nós temos aqui a cana de leme. Portanto, é isto que vai controlar os lemes. Neste caso, os lemes. Normalmente costuma ser só um. E então como é que isto funciona? Ora, se nós temos a cana de leme a meio, o leme está a meio e o barco anda à direita. Se eu empurrar a cana de leme para bombordo, como o eixo está no painel de popa, normalmente, há exceções, a porta de leme vai para estribordo. A porta de leme, ao ir para estribordo, vai funcionar como um travão. E se está a travar a estribordo, se existe aqui um travão, o barco vai rodar sobre esse travão. E então a proa vai se deslocar para estribordo. Simplificando, se eu puser a cana de leme para bombordo, a proa do barco vai para estribordo. Ok? Aqui não... Isto é interessante perceber como é que funciona, mas se for complicado decorar desta forma, pensem só que funciona ao contrário. Se vocês querem ir para estribordo, metem a cana de leme para bombordo. Isto, as primeiras vezes que tocarem numa cana de leme, vai ser estranho. Mas rapidamente uma pessoa ganha o feeling e consegue controlar bem. Tenho aqui um exemplo. Isto é um jogo de computador, de telemóvel, disso, que ilustra bem isto. Portanto, não tem ninguém a bordo, mas dá para ver a cana de leme. Eu vou apontar aqui para a cana de leme e tenham atenção ao efeito do barco. Portanto, temos aqui a cana de leme. Quando vai para estribordo, o barco vira para bombordo. Quando vai para bombordo, lá está, o barco vai para estribordo. Existem barcos também que têm uma roda de leme. A roda de leme torna-se um pouco mais simples, porque funciona como um carro. Portanto, se eu quero ir para estribordo, vou virar para estribordo e o barco vai para lá. Ora, pedia então que agora fossem lançadas as perguntas, só para ver se estavam com atenção, se perceberam tudo e se houver alguma dúvida, podemos certamente esclarecer. Ora, vamos dar aqui uns 30 segundos, talvez. Quase toda a gente acertou. Alguns, creio que deve ter sido só distração. É sempre no sentido dos ponteiros do relógio, ok? Vamos passar à segunda. À 4, neste caso. Ok, aqui já houve mais algumas dúvidas. Ora, esta tinha um bocadinho de rasteira. Porque se eu quero abrir a genoa, eu tenho de desenrolar. O cabo do enrolador, como o nome indica, enrola a vela. Portanto, para eu abrir a genoa, eu tenho de caçar a escota. Ok? A escota vai abrir a vela, mas tenho de folgar o cabo do enrolador. Ok? Vamos para a última sobre este tema. Ok. Pronto, vamos assumir que foi ali alguma distração, este 1%, porque efetivamente o barco vai para estribordo. Ok, excelente. Então, isto está a correr bem. Ora, vamos lá avançar. Eu agora vou falar-vos aqui um bocadinho de nós. Atenção, isto não é um workshop de nós, eu não vos vou ensinar a fazer os nós. Eu vou-vos dizer quais é que são os nós importantes e para que é que servem. Vamos ter, a Treinar vai ter um workshop sobre nós com o Pedro Pinheiro e vai ser interessantíssimo, certamente que vai ser publicitado e que têm de se inscrever porque é mesmo muito interessante.
Mas vou-vos falar, e ele vai falar destes nós e vai-vos ensinar a fazer os nós, que é mais interessante ainda. Portanto, só para estarmos aqui a falar a mesma coisa, identificar as partes dos cabos. Portanto, temos a ponta do cabo, chama-se chicote. Tudo o que está compreendido entre as pontas entre os chicotes do cabo é o seio do cabo. E depois, nós para identificarmos o tamanho dos cabos, usamos a bitola. Porque é que temos aqui a referência que a bitola é o perímetro da secção transversal de um cabo? Uma grande frase só para falar da grossura do cabo. Isto é porque, se nós falássemos em diâmetro, diâmetro é um pouco mais difícil de medir num cabo que é mole. Não é? Como é que nós vamos tirar uma medida precisa de um cabo que, se eu puser um pé-clisse ou uma craveira lá, que vou apertar e não vou conseguir ter uma medição correta. Portanto, nós só usamos bitola em termos de diâmetro em cabos de aço, em cabos de massa, que são os cabos que usamos normalmente, usamos o perímetro da secção transversal do cabo. Basicamente é a medida à volta do cabo. E então, eu estou aqui, vou apresentar os nós, para que é que servem, e meti aqui também o nome em inglês. E porquê é que meti o nome em inglês? Porque vou dar aqui uma referência, para além do workshop do Pedro Pinheiro, que tem de aceder, existe um site muito interessante que é o Animated Knots. Eu vou deixar no final o site, portanto podem aceder. E está tudo em inglês. E portanto para saberem qual é que é o nome em inglês, eu coloquei aqui. Portanto, o nó de 8 basicamente funciona como um batente. Isto é, nós vimos como é que funcionavam os mordedores. E o que é que acontece? Se eu não tiver nada na ponta do cabo, e se eu puxar o cabo à frente do mordedor, ele vai sair do mordedor. E na altura que eu precisar de usar, ele não está lá. Portanto, para evitar isso, nós usamos um batente. E neste caso usamos o nó de 8. Só aqui um pormenor, que podem ver que tem aqui o chicote a sair do nó de 8 é pequenino. Eu aconselho sempre a deixar pelo menos 10 centímetros depois do nó. Isto porquê? Porque se o batente fizer a sua função, ele vai encostar ao mordedor e na altura quando nós quisermos caçar novamente o cabo, só vamos ter o nó para segurar. Okay? E então, se nós tivermos uma ponta de 10 centímetros, o nó encosta, mas nós temos ali 10 centímetros que conseguimos agarrar bem e puxar. Okay? Portanto, isto é o nó de 8. Nó direito. Serve para ligar dois cabos com bitolas iguais. Okay? Em algumas situações precisamos de ligar e é este nó que utilizamos. No caso, se queremos ligar dois cabos com bitolas diferentes, aí utilizamos o nó de escota. Este nó é provavelmente, o laixe-guia, é provavelmente um dos nós mais importantes que temos de saber na vela. Isto porque é um laço, e nós precisamos de usar laços, por exemplo, para ligar a adriça à vela, ou para ligar a escota à vela. E este laço é um laço que permite fazer toda a força possível que o cabo aguente. Se vocês estão vendo este nó, se precisarem de dar um reboque a um carro, podem usar este nó para dar o reboque a um carro. Desde que o cabo aguente, este nó vai aguentar. E a grande vantagem é que, após exercerem toda esta força, vocês conseguem desfazer com a maior das facilidades. Portanto, isto é um nó importantíssimo para se saber. Outro também muito importante, volta de cunho. Isto é o que nos permite, quando nós atracamos o barco, quando nós paramos numa doca, temos de fixar o barco à doca. E isto é o nó que nos permite fazer isso. Para além disso, também serve para, em alguns barcos, para, por exemplo, para usar uma adriça. Há adriças que, em vez de irem ao piano, como nós já vimos, que ficam no mastro, num cunho. E então aí nós usamos o cunho para fixar a adriça.
E por fim, a volta de fiel, que basicamente é o nó que nós usamos para pendurar as defensas no vergueiro. Para além de ser um nó bastante seguro, quando está em tensão, também é fácil de ajustar. Se por acaso nós chegarmos a uma doca, pusermos a defensa e ela não estiver à altura certa, nós conseguimos ajustar isto facilmente e rapidamente termos a defensa na altura correta. Portanto, é este aqui o site que tem os passos todos para cada um destes nós e aqui os nomes dos nós em inglês. No final de tudo, o site vai estar disponível outra vez, caso não tenham conseguido apanhar agora. Fazer mais umas perguntinhas, a ver se perceberam para que é que servem os nós. Ok, excelente. A maior parte respondeu certo. É esse mesmo. Vamos passar ao próximo. Ok. Também grande parte do grupo respondeu certo. É volta de fiel. Ok. Aqui já houve uma diferença maior. Ora bem, são todas as opções. Ou seja, o nó de 8, sendo um nó de batente, né, para nós não perdermos o cabo. Portanto, todos os sistemas que utilizamos devem ter um nó de 8 na ponta, que evita, em qualquer situação, nós perdermos o cabo do sítio onde é suposto ele estar. Que é uma chatice. Imaginem, lembram-se daquela posição em que estava o cabo do enrolador da genoa. Portanto, estava ali mesmo à mão. No caso de nós queremos enrolar a genoa e aquilo não tem um nó de 8 e por acaso veio uma onda que puxou o cabo e o cabo desapareceu dali. E então, quando nós quisermos efetivamente enrolar a genoa, vamos ter de ir à proa do barco, buscar o cabo novamente, colocá-lo novamente no mordedor e aí caçar. Portanto, nó de 8 é importantíssimo em todos os sistemas para que o cabo continue no sítio onde é suposto ele estar. Ora, portanto, nós já aprendemos isto tudo de praticamente toda a nomenclatura que está aqui associada à embarcação. Agora vamos falar, antes de ir para o mar, temos aqui uma parte muito importante, de segurança. Em primeiro lugar, é regra, é o colete, é a coisa mais básica que não custa nada, é só colocar o colete e que nos dá uma segurança enorme. Porque a questão não é se uma pessoa sabe nadar ou se não sabe nadar, porque uma pessoa pode ser um excelente nadador, mas por que razão é que a pessoa cai à água? Pode perfeitamente ser por um traumatismo, pode perder os sentidos e se está sem sentidos não é por nadar bem que se deve safar. Portanto, para além disso, quando uma pessoa cai à água, a única coisa que se vê na água é a cabeça. E então, o facto de só se ver a cabeça, se o barco está em movimento, só o tempo de voltar atrás, às tantas é muito difícil encontrar a pessoa. E o colete dá uma flutuação extra e torna-se mais fácil ver a pessoa. Portanto, colete é fundamental. Vamos ver só aqui um pequeno vídeo de como colocar o colete. É muito simples, como veem, não dá trabalho nenhum e pode salvar a vida.
Portanto, não se esqueçam de usar colete. Agora, logo a seguir ao colete, temos o plano. Ou seja, ir para a água, simplesmente chegar ao barco e arrancar para a água, isto não é bem pensado. Ou seja, nós temos de verificar uma série de questões. Em primeiro lugar, isto é normal, uma pessoa quando vai à praia costuma ver qual é que é a temperatura, qual é que é o vento. É a mesma coisa, nós vamos sair para o mar, vamos ver o vento, vamos ver a ondulação, vamos ver também marés, que, por exemplo, se estivermos a falar do Rio Tejo, se nós não tivermos vento e estiver a maré a vazar, e que nós, por exemplo, saímos de Belém, independentemente por onde apontemos o barco, nós vamos parar a Oeiras. Portanto, isto das marés é fundamental em sítios em que seja necessário. Há sítios com marés muito reduzidas ou que não faz grande diferença. Depois também temos de saber onde é que vamos parar. Docas, marinas, ancorador, onde é que vamos parar, se o nosso barco pode parar lá, se tem espaço para nós ou não. Outro ponto, tripulação. Portanto, toda a gente que vai no barco, por exemplo, eu vou com 5 pessoas no barco. Se eu cair à água, alguém sabe o que é que há de fazer? Isto é coisa de terem atenção. Portanto, nós temos de também contar com que pessoas é que temos a bordo e de acordo sempre com todas as condições envolventes, meteorologia, marés, que docas é que vamos parar, porque há docas mais complicadas, outras menos complicadas. Outra coisa também é fundamental, é estado e autonomia da embarcação. Porque, quer dizer, se eu quiser ir aos Açores, eu não vou escolher um barco destes, não é? Primeiro, não consigo pôr ali os mantimentos todos e se calhar não confio que o barco vai aguentar até lá. Portanto, temos de ter também consciência de se o barco está em condições ou não para fazer esta nossa viagem. Viagem ou passeio ou treino. E agora vamos entrar aqui num tema já mais avançado. Isto aqui é basicamente o modo de saída para a próxima aula. Mas vamos abordar aqui algumas coisas. Atenção, eu não sou engenheiro, não sou expert em física, portanto, provavelmente alguns de vocês têm mais valências nesta área, mas eu vou tentar explicar isto da melhor forma para que toda a gente perceba como é que funciona uma vela. Ora, uma vela funciona de uma maneira muito semelhante à asa do avião. Porque, vamos imaginar, se nós queremos andar a favor do vento, o vento vai nos empurrar e isso não interessa minimamente se temos a vela afinada ou não afinada. Nós vamos andar sempre naquela direção. Certamente vamos andar mais rápido ou mais lento, mas vamos andar sempre nessa direção. O problema é quando nós queremos andar em direções que não seja diretamente a favor do vento, quando o vento sopra. E aí nós precisamos de usar as propriedades da vela nesse sentido. Eu tenho aqui uma simulação, basicamente uma asa de um avião, como se fosse num túnel de vento. E o que é que nós vamos perceber aqui? Esta primeira situação era quando o vento estava a entrar mesmo diretamente pela vela. Aliás, deixa eu parar aqui que é para explicar isto melhor. Ok. Portanto, neste momento temos a vela com um certo ângulo em relação ao vento. Portanto, o vento vem de cima e nós temos a vela aqui com este ângulo, ou a asa neste caso, mas vamos imaginar que isto é a vela, porque o formato é muito semelhante. O que nós vemos aqui, nestas cores mais quentes, isto é uma alta pressão. Portanto, é quando o vento, quer dizer, as partículas do ar, começam a ser todas comprimidas umas contra as outras e, portanto, cria uma alta pressão. No caso da parte de fora, portanto, se nós olharmos aqui para este barco, esta parte onde estão as cores mais quentes é esta que nós vemos e a parte com as cores mais frias é a parte de trás da vela. Okay? Portanto, esta parte, existe uma aceleração do ar a passar aqui atrás. Como o ar acelera, as moléculas do ar vão se afastar um pouco e vai criar uma baixa pressão.
E o que é que isto vai fazer? Não se preocupem se não tiverem a perceber muito bem isto, se não forem muito bons em física, isto vai fazer sentido depois mais à frente, ok? Isto é só para perceberem ou para ficarem com uma noção de como é que isto se passa. Ora, aqui podem ver que neste momento, já vamos voltar às pressões, estão a ver que o vento está a ficar todo esquisito, está a haver turbulência atrás da vela. Significa que o ângulo de ataque não é o melhor. E o que é que isso traduz? É que, efetivamente, já não temos a baixa pressão que queríamos aqui atrás. Isto pode parecer tudo muito estranho. Mas isto tudo vai fazer sentido. Acreditem em mim. Ora bem, neste caso, já está com um ataque melhor, já se começa a ver aqui a baixa pressão. O que é que isto se vai traduzir? Nós basicamente temos... e aqui vê-se que já não tem tanta turbulência. Basicamente, nós temos uma alta pressão e uma baixa pressão. E o que a baixa pressão vai fazer vai puxar basicamente a vela no seu sentido. Né? Se temos uma coisa com muita pressão, com menos pressão, a tendência é exatamente que vá de alta para a baixa pressão. Portanto, aqui, aplicando isto na vela, nós temos o vento a entrar neste ângulo e que vai criar a tal baixa pressão, como nós vimos naquela simulação, que vai fazer uma força neste sentido. Ora, este sentido, isto nós podemos traduzir este vetor de força numa força para a frente e numa força para o lado. Ora, e aqui entra, que lembra-se quando falei do patilhão que tinha a função de, para o barco não ser arrastado pelo vento, é aqui mesmo que ele entra. Portanto, o que o patilhão vai fazer, ele vai anular este vetor. Não anula completamente, mas é suficiente para o barco conseguir andar para a frente. Ok? Isto é complexo, eu sei. Certamente é muito mais complexo do que aquilo que eu expliquei, mas é aqui que se baseia a arte de andar à vela. E é basicamente o lançamento para a próxima aula. Na próxima aula vamos saber como optimizar exatamente esta baixa pressão atrás da vela e como é que nós podemos ver isso na vela. Porque a vela tem alguns indicadores que nos dá essa informação. Portanto, basicamente, era isto que eu tinha para partilhar convosco hoje. Temos espaço para algumas questões que queiram colocar. Tenham em mente que isto são 3 aulas, portanto, há aqui estas coisas mais técnicas em termos de como afinar as velas, e isso nós vamos falar nas próximas sessões. Mas, de qualquer forma, se sobre isto que estivemos a falar, se tiverem alguma dúvida, deixei também aqui, portanto, o site dos nós e as aplicações que utilizei para fazer aquelas simulações. Isto é a simulação do túnel de vento, foi aquele jogo em que se viu o leme, e este é um simulador em que se viu a questão de enrolar e desenrolar a genoa. Portanto, só ver se hei de receber aqui algumas questões, só confirmar. Ora bem. Ok, tenho aqui uma questão, partes da vela grande. Vou voltar aqui ao tentar acertar no slide. Ok, partes da vela grande. Que alguém escapou esta parte. Portanto, parte mais perto da proa, testa. Parte mais perto da polpa, valuma. E a base da vela é a esteira. Okay? Isto depois... nós também temos os punhos, que eu não entrei em tanto pormenor, mas temos o punho da pena cá em cima, onde liga a adereça.
Temos o punho da amura, que é o que fica aqui na ligação entre a retranca e o mastro, e temos o punho da escota na ponta da retranca. Okay. Ora, tenho aqui uma questão do SPI. Não faz parte deste curso, mas fica aqui a sugestão para eventualmente fazer um curso deste género de introdução ao SPI. Que isto é bastante complexo, o SPI, não, é uma vela bem mais complicada do que a genoa e a vela grande, e é extremamente interessante, mas não faz parte aqui desta formação. Mas fica aqui a sugestão, eu vou falar com o Fernando, pode ser que seja um workshop de futuro. Ora, vamos ver aqui mais alguma questão. Ok, uma questão muito interessante. Se existem embarcações à vela sem patilhão? Ora, existem embarcações à vela sem patilhão, mas têm outras formas de evitar que o barco derive. Por exemplo, se olharmos para os barcos mais antigos, que para além... portanto, tem o seu casco, mas tem o casco trincado, ou seja, que tem basicamente as tábuas sobrepostas umas às outras. O que é que isso vai fazer? Isso vai fazer que vai criar resistência na água para evitar que o barco seja arrastado lateralmente. Claro que não tem a eficácia de um patilhão. Também existem embarcações, que por acaso é o caso desta, que estivemos a falar, do Baleia Azul, que tem um patilhão retrátil. Ou seja, é um patilhão que permite que, portanto, ele está nesta posição que nós vimos, mas existe um sistema a bordo que permite que o patilhão suba. Isto, qual é a grande vantagem? É que nós conseguimos aceder a locais que tenham menos profundidade. Que não conseguiríamos aceder se tivéssemos o patilhão todo em baixo. Ok? Espero que tenha esclarecido. Parte de trás da vela é que dá força à vela. Aqui a Ana Coutinho. Não exatamente. Peço que venha à próxima aula. Vamos falar exatamente o que é que dá potência à vela e como é que nós conseguimos controlar essa potência. Ok? Ora bem, mais... Ora, velocidades que o barco de formação atinge, do Miguel Braz. Ora, é assim, temos de ter em conta uma questão que não falámos, que é a velocidade de casco. Portanto, a velocidade de um barco está diretamente relacionada com o comprimento desse barco. E então, este barco consegue chegar com... Portanto, eu digo que ele é um barco... engraçado, rápido, porque com pouco vento ele consegue chegar à velocidade de casco, que é a velocidade máxima que ele consegue atingir, que andará aí por volta dos 6, 7 nós. Okay? 6, 7 nós há de corresponder, fazer aqui umas contas muito de cabeça, por volta de 11 km por hora, há de andar por aí. Ora, ver aqui mais questões. Que o Armando Fonseca refere que existem molinetes elétricos. É verdade. Que não se aplica nestes barcos que são pequenos. Normalmente são barcos muito grandes, que é preciso fazer muita força e que, portanto, o molinete elétrico ajuda consideravelmente. Ok. Aqui o Rodrigo Bell faz uma questão que é como é que funciona uma quilha corrida. Quilha corrida funciona exatamente da mesma maneira que o patilhão. Simplesmente tem uma superfície maior. Mas a função é a mesma. Para já é pesada, que é o que dá equilíbrio ao barco e também evita a deriva do barco. Aqui o Frederico Projeto pergunta a função dos risos.
Novamente é algo que vamos abordar novamente na próxima aula. Os risos basicamente servem para reduzir a área da vela e é uma situação que queremos fazer quando o vento é demasiado forte para a embarcação. E vamos perceber como é que detectamos isso na próxima aula. Ora, aqui a Cristina Costa pergunta: velocidade com o comprimento ou altura das velas? Tudo está relacionado. Portanto, quanto maior a vela, mais força vai fazer. Lá está. Como eu já falei da velocidade de casco, portanto é difícil o barco depois ultrapassar a velocidade de casco. Mas o que permite, se tivermos velas enormes, é que com menos vento o barco chega mais rápido lá, a essa velocidade. Espero que tenha esclarecido. João Gonçalves pergunta se um catamarã pode virar. Pode. Pode. Normalmente, catamarãs de cruzeiro têm uma espécie de uns fusíveis. Portanto, se a força do vento for tão grande que vá virar o barco, normalmente o mastro parte antes de virar o barco. Mas é uma possibilidade. Ora, Cleiton Amador fala aqui do burro, puxa a retranca para baixo. É algo um bocadinho mais avançado do que aquilo que estamos a falar aqui, mas é verdade. É um dos cabos que permite controlar o formato da vela, neste caso a baluma. Ora, que dimensões, o Emanuel Branco pergunta, que dimensões mínimas precisa uma embarcação para uma travessia transatlântica? Acho que o recorde neste momento é um barco de cerca de 2 metros. Isso não quer dizer que seja confortável ou que seja seguro. Isto foi alguém que quis bater o recorde. Existe uma regata muito interessante, que é a Mini Transat, que é uma regata em solitário, em que são 40, 50 barcos que fazem a travessia ao mesmo tempo, a competir uns contra os outros, em barcos de 6,5 metros. Portanto, muito semelhantes a este que estivemos a falar. Ora, vamos lá ver que mais... Aqui a Sara Amaral pergunta: para que serve o boom jack? Foi o que eu referi em relação ao burro. Burro ou boom jack é a mesma coisa. É o que serve para baixar a retranca, para controlar o formato da vela. Mas como disse, isto é algo um bocadinho mais avançado que não vamos abordar aqui. Ora bem, são tantas perguntas, desculpa que tenho que ver. Aqui o Paulo Ricardo Reis Ferreira refere aqui que os patilhões sobem também para facilitar os andamentos à popa e ao largo. É verdade, mais em vela ligeira do que propriamente em cruzeiro, em veleiro. Na vela ligeira é fundamental esta questão. Nos cruzeiros não se aplica tanto. Okay. Vantagem, Paulo Ingrês pergunta qual a vantagem dos 2 lemes. É uma excelente questão. Este barco, isto é um barco que inclina. O barco à vela inclina sempre. E então, qual é a vantagem dos 2 lemes? Os 2 lemes, eu até vou meter aqui o slide. Vamos lá ver onde é que ele anda, para ver se eu acerto. Mas este aqui é um bom exemplo. Aliás, melhor ainda que aquele que eu ia pôr. Se repararem, temos aqui um leme, ok? O outro leme está aqui dentro d'água. Qual é a vantagem de ter 2 lemes? É quando o barco inclina, nós mantemos o leme sempre dentro d'água e temos sempre controle sobre o barco, ok? Ora bem, isto vai ser impossível responder a todas as questões. A ver se mais aqui alguma.
Aqui uma questão muito importante, que é exatamente relacionada com isto que estivemos a falar, que é se Sara Chalante, que pergunta se eu quiser desenrolar a genoa, se tenho de folgar a escota. Exatamente. Portanto, não, pelo contrário, peço desculpa. Se eu quiser desenrolar a genoa, eu tenho de folgar o cabo do enrolador e tenho de caçar a escota. A escota é que vai puxar a vela para trás. Portanto, vou ter de folgar o cabo do enrolador. Quando eu quiser enrolar, aí tenho de folgar a escota, que é para permitir que a vela vá para a frente, e vou caçar o cabo do enrolador. Ok? Portanto, vamos ficar por aqui. Há aqui muita questão em relação a tipos de velas, forças e isso tudo. Nós vamos abordar mais em pormenor na próxima sessão, de como controlar a vela. E, portanto, agradeço imenso a vossa participação. Isto é uma experiência engraçada, estar a falar para 300 e muitas pessoas ao mesmo tempo, quando não tenho mais ninguém aqui na sala. Mas agradeço imenso, agradeço a Trendmar pela oportunidade e vemo-nos daqui a uma semana. Ok? Obrigado.